Então, o sétimo parágrafo, irmãos, da nossa confissão, capítulo 26, que fala sobre a igreja, tá? Em tudo que já vimos até agora, já foi abordado o caráter invisível da igreja e o visível. E ainda estamos neste caráter visível da igreja quando falamos sobre a igreja local, tá? Então, a igreja local é justamente a externalização, né, algo que se torna visível no que tange à igreja de Cristo invisível. Tá? Essas igrejas locais de Cristo, de santos, constituída pelos santos, todas elas espalhadas pelo mundo, constituem a igreja única de Cristo. Né? Igrejas essas locais que são imperfeitas, igrejas essas que contêm pecadores e muitos erros. Mas outras nem igrejas são. Outras são sinagogas de Satanás. Tá bom? E hoje eu gostaria de falar um pouco, né, à luz da nossa confissão, claro, e os textos bíblicos principalmente, de como que são governadas essas igrejas. Como que a igreja batista, né, olhando para a confissão de fé batista, como que é gerido esta política da igreja. Né, o que é política? Política são diretrizes, formas de governo. Tá? Política nada mais do que isso. Então, qual que é a política batista? Como que os batistas governam as igrejas? À luz do que entendemos das Escrituras. Tá? Então esse será o ponto. E aqui o parágrafo fala sobre isso. Para cada uma dessas igrejas assim reunidas, então seja igrejas locais, estamos ainda nesse tema, de acordo com a sua mente de quem? De Cristo, declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade que é em toda forma necessário para a sua realização naquela ordem no culto e disciplina, que ele instituiu para que eles observem com ordens e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Então, o sétimo parágrafo vai falar sobre um poder que é dado à igreja, para que ela governe, para que ela tenha as suas regras, o seu zelo para com o culto, ou seja, para que elas possam gerir a igreja local. Tá? Então, observem que este poder é dado para cada uma dessas igrejas assim reunidas. Tá? Por que eu estou dando ênfase nisso aqui agora? Porque é justamente neste ponto que o nosso governo se distingue de outros tipos de governo. Tá bom? Então vamos descorrer e destrinchar este parágrafo 7. Então o seu poder autoritativo. Por que autoritativo? Porque provém do cabeça. Provém de Cristo. O assunto do sétimo parágrafo, né, do parágrafo 7º, é o poder e a autoridade pertencentes à igreja local. Ao tratarmos deste parágrafo, devemos primeiramente examinar a descrição desse poder encontrado na confissão. Os 5 pontos dessa descrição estão expostos no esboço, né? Como veremos. As provas bíblicas para essa descrição podem ser encontradas em 2 passagens que mencionam explicitamente ou apoiam cada um dos pontos afirmados pela confissão sobre esse poder dado à igreja local. E aonde estão? Mateus 18, principalmente, e 1 Coríntios 5, né, a qual lemos ontem. Nessas passagens, o destinatário desse poder é a igreja local. Então, o segredo, ao analisarmos o texto de Mateus 18 e 1 Coríntios 5, é interpretar corretamente quem são esses destinatários. Ou seja, Mateus 18, quem está falando é Cristo. E para quem que ele está fornecendo aquelas instruções? E em 1 Coríntios também. Entender para quem que Paulo está dando aquelas instruções. Para assim nós termos uma clareza para quem está sendo dado o poder para gerir esta disciplina, no caso, que veremos. Ali mesmo a igreja local de Corinto, com todos os seus problemas, defeitos, possuía esse poder.
a suficiência completa para ser destinatária desse poder é sugerida pela menção das chaves do reino em Mateus 18, tá? Em 1 Coríntios 5, essa suficiência é sugerida pela afirmação de que o poder do Senhor Jesus estava presente na sua assembleia, tá? Hoje mesmo, quando aqueles que leram, né, 1 Coríntios 6, ele continua falando sobre isso. Ele lança perguntas: não tem nenhum sábio entre vocês? Vocês estão levando as suas causas para os ímpios resolverem? Vocês não podem gerir os próprios problemas? Então ele está chamando a responsabilidade para a igreja. Então, automaticamente, quando Paulo exorta a igreja a gerir seus problemas, ele está falando que ela tem poder para isso. E poder dado por quem? Pelo próprio Cristo. E pela ordem de excluir, aí já vemos no capítulo 5 de 1 Coríntios, excluir o homem iníquo encontrado nos versos 7 e 13. A origem desse poder claramente é o próprio Cristo, irmãos. O propósito específico desse poder inclui até mesmo a excomunhão de um membro da igreja. Mas o culto também é sugerido por Mateus 18, 20, tá? Porque ele fala de uma certa reunião. Ele fala sobre esse ajuntamento dos crentes também, tá? Então podemos juntos cultuar, podemos juntos decidir essas causas, e isso provém de um poder que é nos dado, tá bom? Então eu coloquei os textos aqui, Mateus 18, 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Então você percebe que está falando sobre grupo de pessoas, né? Um ou dois outros. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E continua, se ele recusar a ouvi-los, conte lá a igreja. Então nós já temos aqui, né, uma ideia do destinatário, sobre quem está envolvido na solução desse problema. E o próprio Cristo fala, conte à igreja. Então ele instruindo os seus discípulos, que futuramente seriam apóstolos e fundadores de igrejas, e participantes dela. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão publicano. Digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E você percebe que, como é interessante, Mateus 16, nós vemos que é dito isso a Pedro, a mesma coisa. Quando ele fala sobre a igreja que seria instituída. Este poder, né? E certamente Pedro ali era alguém que estava inserido na igreja, seria um representante da igreja também, um líder na igreja. E também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, olha lá, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pai, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio dele. Então fala de uma comunidade, fala de pessoas reunidas em comum acordo, que oram e buscam coisas no mesmo sentido, segundo a vontade de Deus. Então, certamente aqui, amados, vocês identificam a igreja aqui, Mateus 18? Vocês identificam aqui o destinatário, que é a igreja? Né? Está claro para os irmãos isso? 1 Coríntios 5, aí fica ainda mais fácil, né? Carta aos Coríntios, né? Fica mais fácil ainda. Aqui, amados, nossa antiga professora de gramática não conseguia olhar isso aqui como para a igreja, né? Ela tinha dificuldade nisso. Não, mas é para a igreja? É para a igreja. Pô. É justamente para a igreja. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém estar cheios de tristeza e, olha lá, expulsar da comunhão, tá? Aquele que fez isso, Paulo pergunta. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, opa, isso aqui é falado aqui, hein? Aqui nessa parte, ó. Concordarem na terra, em qualquer assunto, né? E pedirem,
estar reunidos. Então veja, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo, olha lá, seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, tire ele do meio da igreja, para que Deus tenha as tratativas corretivas com ele. Então, o próprio Deus, e inclusive por intermédio de Satanás, pode trazer essa disciplina para ele e reconduzi-lo talvez depois, se assim for concedido o arrependimento. Mas o foco do texto aqui é justamente a decisão de expulsar da comunhão. E fala que quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também, olha cá, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe esse poder autoritativo da igreja. O que a igreja decide aqui na terra, isso é uma decisão que é ligada no céu. Tá? Então o próprio Cristo nos dá à igreja local essa autoridade, irmãos. Tá? Aí a pessoa, vocês não podem me julgar. Não, a igreja pode julgar sim. Pode julgar. Pode te excluir. Pode decidir quem são os membros, né? E por aí vai. Isso é o que nós chamamos de governança congregacional. Né? E a governança congregacional ou política governacional, ela é justamente o que os batistas empregam. Então é a nossa, tá bom? Então presta atenção. Nossos antepassados batistas compartilhavam uma política comum com os congregacionalistas, os dissidentes. John Owen, por exemplo, ele acreditava nesse sistema de governo de igreja, tá? Apesar de ser pedobatista. Os congregacionalistas batizavam crianças, mas não as admitiam como membros da igreja. Muitas das declarações neste capítulo da nossa confissão são idênticas à da Apêndice de Savoy. Então, se você pegar um comparativo, aquele comparativo tabular, você vai perceber que é idêntica à declaração de Savoy. Tá? Então, o que é congregacionalismo realmente? O nome possui a palavra congregação, né? A sua etimologia, congregacionalismo, vem de congregação. E, em essência, é simplesmente o que é dito neste parágrafo. 2 pontos. A autoridade final em ordenar a igreja e governar a igreja pertencem à congregação local. Tá? Embora reconhecemos que a igreja recebe presbíteros para governá-la, também acreditamos que toda a igreja é autônoma. Tá bom? Não é autônoma de Deus. É autônoma de uma estrutura terrena superior que a governa. Vou repetir. Ela é autônoma de uma estrutura terrena superior que a governa. Como que fica a ideia de igreja-estado? Com esse tipo de política. Dá certo? Cabe as duas? Ou é uma ou outra? Ou nós cremos que Cristo deu poder à igreja para ser autônoma, né? A congregação, ou nós acreditamos que o Estado deve ter poder sobre a igreja. As duas coisas não dá. Tá bom? Por que eu digo isso? Porque existem essas visões. É autônoma de uma estrutura terrena superior que a governa. Observe que a confissão aqui diz sobre a política congregacional. A igreja recebe autonomia e poder para levar adiante essa ordem no culto e na disciplina que ele instituiu para que eles observassem. Eles receberam poder e autoridade para obedecer ao que o Rei Jesus ordenou. Eles não recebem poder e autoridade para ordenar a igreja como quiserem, mas para ordená-la como o cabeça da igreja deseja. Então, não significa que Cristo deu poder à igreja para eles tomarem e nós tomarmos quaisquer decisões livres. Não, nós tomamos decisões conforme as ordens
dou cabeça na sua palavra. É isso que diz o parágrafo. Tá bom? Então, quando nós decidirmos coisas aqui de maneira conjunta, então prezamos por essa pluralidade de liderança, inclusive, prezamos pela participação dos membros e capacitação dos membros, teologicamente, para que nós juntos possamos tomar decisões, para que nós juntos possamos discernir quem está apto para a membresia e quem não está. Quem está apto para ser um ministro da palavra e quem não está. Então, quem é chamado a essa responsabilidade é a igreja. Tá? E eu mostrarei outros textos também aos irmãos. Tá? Mas nunca algo externo. Nunca alguém de fora, um poder de fora, que venha tomar decisões aqui para nós. Aí você pode falar, pastor, mas nós vimos na história lá hoje que tinha pastores que vinham lá para confirmar, né, aquela plantação de igreja, aquela organização de igreja. Pois bem, estavam ali para confirmar, mas não para decidir. Tá bom? Quem decidia ali, eles viam se realmente poderia ali ter um corpo, se ali realmente poderia ter os líderes, né? Então, constatando isso, ok, isso é legal. Vocês estão juntos aí realmente. Tem pacto? Não, não tem. Então vamos fazer um acordo verbal? Vamos fazer. E a partir dali eles concordavam que ali poderia ter uma igreja. Mas não que a última palavra fosse deles. Tá? Esse é o sistema batista de governo da igreja, de política da igreja. Tá? Então tem pessoas aqui que vieram de N denominações. Tá? E tinha esse sistema de governo, essa autonomia e envolvimento dos membros. Tá? Não tem. Muitos questionam esse tipo de política porque falam que os membros não estão preparados para tomarem decisões teológicas, inclusive. Eles não estão preparados para discernir biblicamente quem pode ser os ministros. E, de certa forma, nós podemos até concordar. Mas não significa que a igreja não pode ser preparada para tomar as decisões. Não significa que a igreja pode receber ensinos aonde ela entenda. Então, por isso que nós temos que prezar, irmãos, por um crescimento espiritual e o estudo bíblico entre nós. Nós temos que prezar por isso. Para que a igreja caminhe junto, sempre entendendo. E a confissão nos auxilia nisso. Tá bom? Pode falar. Só uma dúvida. Como que a gente pode... porque assim, há um grande problema na história dos batistas, porque por essa governo congregacional, não se tem um controle das outras demais dominações. Então, por exemplo, a igreja do Ed René Kibitz. Ninguém controla aquilo ali. A igreja vai decidindo por si só. Sim. E exatamente talvez esse seja o grande problema nas igrejas batistas, porque como que a gente controla o pensamento das igrejas? Porque lá a gente vê que a igreja vai totalmente aposta daquilo que a gente crê como cristianismo. Sim, degenerou. Mas não tem ninguém que toma a decisão. Esse pastor tem que ser tirado daqui, porque a igreja está sendo manipulada por ele. Sim. Como que o senhor acha que nós podemos conseguir corrigir isso? Por exemplo, nós vamos, se Deus assim permitir, ter mais igrejas vinculadas a nós. Mas como nós vamos controlar se um líder não está manipulando a igreja, se não está trazendo heresias, já que é tão exclusiva essa questão de cada igreja tem a sua decisão tomada por si só? Confissão de fé. O problema dessas igrejas é que elas vão aderindo a certas coisas e não têm um acompanhamento de perto, é justamente por eles não terem uma mesma visão doutrinária. A CBB hoje está uma bagunça. Né? A CBB você tem pessoas que são arminianas, você tem pelagianos, você tem pessoas que são calvinistas, inclusive. Né? Então, isso é justamente fruto da falta de confessionalidade. E por que o Ed René ele foi conduzindo a igreja e foi degenerando e não tiveram o que fazer? De certa forma, esse sistema, essa política de igreja colabora para esses. Mas se tivesse uma confissão de fé, onde ele fizesse um juramento perante aquilo, a própria igreja poderia expulsá-lo. Né? Então, assim, o público dele também dá palco para ele, né? dá púlpito para ele. Então é aí que está o erro.
Porque se eu tenho membros que conhecem a sua declaração, a sua confissão de fé e prezam por ela, automaticamente eles conseguirão identificar os falsos mestres, né? Então, por um lado, tem essa questão, né, que o Felipe está levantando, o que acontece, e por outro, tem a responsabilidade da igreja e de não ficar à mercê de decisões externas. Então, o caminho para que isso não aconteça, por exemplo, se nós formos plantar outras igrejas, prezar para que os membros estudem realmente a confissão de fé, façam provas, entendam a fé declarada, porque aí eu tenho um caminho proposto. Opa, você está indo fora do caminho, seja o pastor, seja o membro, seja quem for, mas a confissão é que vai dar esse norte para nós. É a falta de confessionalidade. A CBB e a bagunça que está a CBB é fruto de não ter uma confessionalidade. Ah, pastor, mas eles têm lá a declaração de fé. Leia a declaração de fé. E veja se aquilo ali não abre pretexto para tudo quanto é tipo de doutrina. Né? A soteriologia é interessantíssima. Ele fala que é por graça, é por eleição e depois tem um acréscimo. Mas depende do homem aceitar. Né? Então é para gregos e troianos. Falta um norte, irmãos. Tá? Pode falar. Essa questão que ele falou, e eu creio que o senhor explicou de forma correta, que nem ele está na PIB. E lá ele dizia ser confessional e congregacional. Uhum. Mas até mesmo para eleger o líder lá, o pastor líder dos jovens, a igreja não escolheu ninguém. A igreja só votou sim ou não. Uhum. Já vieram com um líder proposto ainda por outra igreja, para trazer para aquela igreja, onde os irmãos só votaram. E um dos pontos, eu nem tinha impedimento para votação não, porque eu nem entendia a confessionária da igreja. Então. Eu não estudava confissão, não estudava essa questão dessa autoridade da igreja. As pessoas perguntavam para os irmãos o que eles estavam fazendo ali, eles não sabiam. Então. É. Só estavam dizendo sim ou não, mas entendi qual era o propósito, por que estamos tendo uma... E você já era membro. Eu já era membro. Eu nem sabia. Então, você era um membro despreparado. Exatamente. E de tudo, a culpa não era sua. Né? Alguma coisa sim, né? Em certa parte sim. Mas principalmente dos líderes. Sim, porque... Que te colocaram na membresia da igreja, a própria igreja errou. A própria igreja. Colocou você no corpo sem você entender o corpo. Né? Por isso que, olha aí o Flávio e a Gerlane, o critério de membresia é estudar a confissão de fé. Eles precisam entender a nossa visão de igreja. Aí ele me perguntou até onde que eu tenho que estudar, pastor. Eu falei, olha, se você chegar até esse ponto aqui, né, do capítulo 26, que já estamos mais da metade, né, a gente conversa. Né, porque aí te vê os outros pontos, a gente pode fazer ali um apanhado e eu estudar junto com eles. Né? Fazer um intensivão. Mas o ideal, para todo que vai se tornar membro, é a 100% da confissão, os 32 capítulos. Por quê? Isso é a preparação para que ele não caia aqui de paraquedas e não saiba a visão da igreja e tomar decisões junto com a igreja. Tá? Então a confissão de fé é o que vai nos trazer essa unidade, vai nos trazer, né, essa centralidade, né, de união. Mas o seu caso é justamente isso, né, que não te prepararam. Eu acho que até em relação, porque os 2 anos a mais ali na igreja e nas EBDs mesmo, eu aproveitava para estudar revistinha e tudo mais. Por que não se estudou a confissão também? Sim. Para que crescesse esse entendimento sobre a igreja. Né? Então. Essa comunhão, essa mesma linha de pensamento. E justamente eles colocaram um líder dos jovens que era calvinista. O pastor estava pregando um culto arminianista e quando estava tendo encontro de jovens ele pegando calvinista. Tipo, ficava tudo confuso. Isso quando um sobe no púlpito lá para desconstruir tudo que o outro falou, né? Aí fica essa guerra de púlpito, né? O Maurício já viu isso aí já. E acontecia isso, eles falavam que estava normal, eles estavam tranquilos. Nenhum afetava a visão do outro. Afeta. Afeta e confunde os membros, não prepara os membros e todo mundo fica lá. O que está acontecendo? Né? Então isso aí é uma falta de cuidado e amor para com as coisas de Deus, né? Que devemos ter. Foi bom que eu fui atrás do calvinismo. É. Aí caiu aqui com a gente, né? Pode falar. Mas o senhor acha que não deveria ter uma fiscalização? Porque, por exemplo, a gente abre uma congregação lá em Biritiba Mirim. Sim. A gente vai falar, ó, a confissão de fé quer que segue
seria essa. Mas como a gente vai saber se a igreja realmente está seguindo a confissão de fé realmente? Sim. Se um líder ele não pode tentar manipular a igreja, não, essa parte da confissão a gente pode deixar de lado. E a gente aqui não está sabendo de nada que está acontecendo. Sim. Acho que deve, não sei, né? Talvez um pensamento de tentar ter uma fiscalização. Por exemplo, o que ele está pregando? Realmente a igreja está seguindo essa confissão mesmo? Porque ele pode fazer o que quiser e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Né? Desde que a igreja se submeta a isso. Nós nos submetemos a ser fiscalizados por uma igreja externa como uma ajuda. Aí, ok. Não como uma imposição. Porque se o próprio Cristo ele dá esse poder à igreja local de tomar as suas decisões, então que essa fiscalização seja uma das decisões da própria igreja. Né? Então, aí sim. Mas a igreja ela se submete a, não, vocês podem estar Isso. nos ajudando. Nos Exato. auxiliando. Né? Nós vamos até poder colocar aqui no estatuto que estamos saindo da igreja tal. Né? A igreja tal é a nossa mãe e ela nos auxilia, né, em fiscalização, em ordenação de líderes, enfim, pode existir. Mas a decisão final é da própria igreja. Entendeu? Pode falar, Fábio. Tem uma... Por exemplo, vai sair de uma igreja que poderia chamar, né? Uhum. A gente sempre fala. Mas essa igreja ela é acompanhada, né? Até que ela tenha maturidade para ela andar sozinha. Sim. Quando ela tem essa maturidade para ela andar sozinha, ela é desligada, entre aspas, dessa igreja, apesar de ter a mesma confessionalidade e tudo mais, e ela fica à mercê do agir do Espírito Santo. Sim. O desviar ou não, aí vai depender da própria diligência dos ministros que vão estar lá e dos próprios membros. Exato. Porque tanto lá como cá pode acontecer no mesmo erro. Pode. E se por um acaso tiver algum tipo de fiscalização, com certeza essa fiscalização vai acabar interferindo no modelo de congregacionalismo. O próprio nome diz que a igreja decide sobre certas questões. Inclusive, Sim. se houver unanimidade, dela mudar questões de doutrina dela. Pode. Isso se houver a unanimidade. Isso pode, claro, significar desviar. Isso. Vai ter um parágrafo que fala sobre a associação de igrejas. E aí vai tocar nesse assunto sobre esse auxílio, né? Que vem essa certa fiscalização, né? Então, essa fiscalização não é para decidir os assuntos pela igreja, mas é para falar, olha, isso que vocês estão fazendo vai contra a confessionalidade. Vocês precisam corrigir isso. Quem vai corrigir? A própria igreja. Então, seria como uma auditoria, né? Vocês já acompanharam uma auditoria numa empresa? Ele vem e relata, ó, esse ponto está fora, esse está fora, precisa corrigir isso, isso, isso. Mas, repito, desde que a igreja se submeta, né, a receber essa auditoria de uma igreja externa. Né? Nós podemos se submeter a uma igreja que venha, né, e realmente avalie que nós, para ver se estamos no caminho da confissão realmente. Não teria problema nenhum. Desde que enxerguemos, né, que a igreja está realmente no caminho, né, e tem capacidade para nos auditar, digamos assim, aí ok. Mas pegar aquela lista de desvios e corrigir, cabe aos ministros instituídos ali e à própria igreja. Vai ser uma decisão da igreja. Tá? Então, sempre vai ocorrer esse risco de abandonar a confissão, né? Isso vai da congregação e dos ministros. Infelizmente. Né? Nós confiamos em Deus e oramos a Deus. Tá? Pode falar, Maurício, você quer falar? Eu acho interessante assim, quanto aos ensinos, o próprio recurso que a gente tem é uma ótima ferramenta para acompanhar o que está sendo falado, Sim. ensinado em cima do culto, né? Pode ser fiscalizado assim. Aí na vida prática da igreja, aí já seria interessante o Fábio falou, esse modelo de acompanhamento, né? Uhum. Ter pessoas que estejam ali caminhando junto, Uhum. né, para ver como que é a vida prática da igreja, até que a igreja tenha maturidade para caminhar sozinha. Caminhar sozinho. Mas é como o senhor falou, né, Aí o risco vai continuar, né? vai continuar. Mas eu acho o que a gente faz hoje, né, com os vídeos, é um recurso muito bom Sim, para saber o que está sendo dito, em cima do culto, o que está sendo ensinado. sim, O que dificulta realmente é a vida prática, né? exatamente. Não tem nada em oculto, né? Tá tudo às claras, né? Para todo mundo. Tanto nossa confissão de fé quanto a explanação dela, as pregações, para que a pessoa não tenha dúvida realmente do caminho da igreja, qual que ela está
percorrendo. Continuando aqui. Assim reconhecemos, em primeiro lugar, que a política congregacional não leva à democracia e à autonomia em relação à ordenação e ao culto público da igreja. Em segundo lugar, isso não significa que não haja anciãos que governem a congregação, tá? Mas é simplesmente a resolução de problemas, estabelecendo a doutrina correta, ou admitindo ou excluindo membros. A congregação local tem o dever e a obrigação de promover a continuação de um testemunho fiel do Evangelho. Nenhum corpo fora de toda a congregação tem esse mesmo grau de responsabilidade, tá? Por que está sendo dito isso, né? Por que não é uma democracia em si? Porque tem algo que direciona o que nós devemos fazer e decidir, tá? Um ancião, ele tem certas responsabilidades bíblicas que são inerentes a ele, que o membro talvez não tenha na igreja. E o que nós decidimos e votamos, quando que a igreja participa ou não, está também nas Escrituras. Então não é uma questão de democracia, né? Para decidir tudo e qualquer assunto. Que cor vamos pintar a parede da igreja, né? Não é assim. Eu posso ter muito bem uma pessoa que cuide dessas coisas e que o próprio ancião da igreja, o presidente da igreja, confie nela e ela toque o serviço, né? Então se trata, principalmente, tratando do corpo, de tomar as decisões que encontramos nas Escrituras. Excluir ou admitir membros, tá? E outros que vão ser passados aqui, tá bom? Mais para frente. E aí vem esse ponto, tá? As pessoas devem estar pensando que eu estou atacando muitos presbiterianos, mas não é isso. É porque nós somos, a nossa confissão saiu dessas confissões e teve divergências históricas, né, que nos caracterizam hoje. E muitos já falaram também, devem ter falado para você, vocês é igualzinhos presbiterianos. Não somos não. Tem muitos pontos diferentes. Então, para nos distinguir realmente, é preciso tocar nessas outras denominações. Então, a política presbiteriana. Enquanto a cópia por atacado estava acontecendo entre 3 confissões, Westminster, Savoy e Batista de Londres, neste capítulo, cada uma das confissões tem uma visão diferente das coisas. Enquanto a maior concordância é entre batistas e congregacionalistas. Esses grupos se identificam não apenas pelas doutrinas em que acreditam, mas também pela maneira como organizavam suas igrejas. O sistema presbiteriano, irmãos, de governo de igreja, embora reconheça os mesmos ofícios da igreja que os batistas, presbíteros, né, diáconos, e também torna a igreja local uma parte de um todo, né, um sínodo. Isso é confessado na confissão de Westminster, no capítulo 30 da confissão deles, intitulado Das Censuras da Igreja. Agora preste atenção o que está na confissão de Westminster. Capítulo 30, parágrafo 1º e 2º. O Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo, olha aqui a diferença, nas mãos dos oficiais da igreja. Então, por um lado, nós temos a nossa confissão falando que a igreja recebe esse poder, e a confissão de Westminster dizendo que este governo está nas mãos dos oficiais, distinto da magistratura civil. Então, distinto do governo civil, tá? Mas direcionou bem aqui o primeiro parágrafo do capítulo 30 da confissão de Westminster, a quem é dado o poder de governança da igreja? Aos oficiais. Tá? Parágrafo 2º. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Aos oficiais. Então é interpretar Mateus 18 como se Jesus estivesse falando apenas aos oficiais da igreja. É interpretar 1 Coríntios 5 como se aquela decisão tivesse que ser tomada apenas pelos oficiais da igreja. Tá? Esse é o governo presbiteriano. Aí continua, em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-los aos pecadores penitentes,
pelo ministério do evangelho e pela a absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Aqui no caso, disciplina. Censurar, não censurar. Isso não significa, irmãos, que os oficiais da igreja batista, eles não tenham esse poder. Mas, todo o processo disciplinar, a própria igreja participa. O corpo participa. Né? Admissão, exclusão, não fica apenas a cargo do oficial da igreja, do líder da igreja, mas também participa o corpo. Apesar de, né, eu direcionar esses assuntos. Fala, está aqui, irmãos. Está acontecendo isso, isso e isso. E a igreja precisa estabelecer juízo sobre o caso. Né? E aí a igreja começa. Pergunta, pai, vocês, né? Já viram, né? Vem para cá e vem para lá. Então o sistema presbiteriano é diferente, tá? Na própria confessionalidade deles. Distinção batistas. Os presbiterianos se opõem a essa independência de cada congregação local sobre Cristo baseados em muitos motivos diferentes. Cristo deu um governo na igreja distinto do governo civil. As chaves do reino e do poder são dadas a esses oficiais da igreja, conforme a confissão deles. Esta é a primeira diferença entre o que é chamado congregacionalismo e a forma presbiteriana de política da igreja. Eu vou perguntar isso na prova. Tá? Qual é a principal diferença entre a política ou governança do congregacionalismo para o presbiterianismo? Aí você vai falar sobre essa autoridade, esse poder, essas chaves. Para um, dada à igreja. Para o outro, apenas aos oficiais. Tá bom? Quando lemos este parágrafo de nossa confissão, vemos que todo o poder e autoridade são dadas à igreja local. Não aos oficiais da igreja. A segunda diferença vem no capítulo 31, chamado de sínodos e concílios. E aí eles vão falar o seguinte. Eu destaquei, tá 3 pontinhos porque continua, tá? Mas eu peguei a principal parte. O irmão pode confirmar na internet aí, pegando a confissão deles. Para melhor governo, primeiro parágrafo do capítulo 31. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deveria tais assembleias, como são comumente chamadas sínodos, haver tais assembleias, chamadas sínodos ou concílios. Então, olha só o que está dizendo no primeiro parágrafo. Só nesse trecho. Para melhor governo e melhor edificação da igreja, é preciso ter esses concílios, esses sínodos, tá? Para que a igreja se desenvolva melhor. Aí o terceiro parágrafo. Cadê o segundo, pastor? Ele foi tirado, tá? Da confissão deles. Está arriscado se vocês pegarem aquela comparação tabular. Pertence aos sínodos e concílios, ministerialmente, determinar controvérsias de fé, casos de consciência, definir as regras e orientações para uma melhor organização do culto público de Deus e governo da sua igreja. Então essas decisões de governo da igreja, culto, né, enfim, controvérsias de fé, casos de consciência, sempre vêm deste sínodo, tá? Deste concílio superior. A igreja nem participa. Nem sabe o que está acontecendo muitas vezes. Tá bom? Todos os sínodos ou concílios, desde os tempos dos apóstolos, gerais ou particulares, podem errar. E muitos têm errado. Portanto, eles não devem ser feitos à regra de fé ou prática, mas devem ser usados como um auxílio para ambos. Tá? É aquela, né? Aí pode ser usado, mas não pode errar, né? Então, assim, eles mesmos, na confissão de Westminster, diz que esse sínodo pode errar, né? Por mais que se componha apenas por mestres e teólogos, pode errar. Então, cai por terra a decisão de que a igreja fica muito vulnerável, segundo a visão dos presbiterianos, quando eu trago essa autoridade para os membros. Ela fica muito vulnerável. Por quê? Eles falam que os membros não têm capacidade, não têm conhecimento teológico, né? E aí a igreja vai tomar decisões muito erradas. Mas na própria confissão deles ele fala que esses sínodos podem errar também. Eles podem ser motivados por questões políticas.
interesses externos. Por exemplo, a igreja lá do Jeremias, lá, por que ninguém ainda tomou? Tem o sino, lá tem fiscalização, tem controle, né? Tem outros fiscalizando, mas olha para a igreja, é uma igreja presbiteriana, confessional? Não. Alguém toma decisão? Alguém vai lá e fala, ô, e aí, Jeremias? Por quê? A grande questão é, por quê? O que motiva? Então, assim como nós somos criticados, nós também podemos tecer críticas. Porque quando fica no controle de poucos homens, eu fico, um pouco assim, peraí, até que ponto isso é benéfico? Entende? Então tem o lado das duas moedas, tá? Então o governo presbiteriano, ele é distinto e diferente do governo congregacional, tá bom? A própria confissão deles deixa claro essa diferença. Onde está a autoridade, então, nesse sentido? Em certo sentido, a autoridade dada à igreja local, neste parágrafo de nossa confissão, é transferida, na visão presbiteriana, o sínodo ou concílios do sistema presbiteriano. Esta não é uma diferença pequena. O sistema presbiteriano exige que haja uma autoridade externa, acima da igreja local, que dirige seu governo e ordem de adoração. Nossa confissão fala sobre manter relações com outros corpos e outras igrejas. Veremos isso lá no parágrafo 15º. O último, diga-se de passagem. Mas eles meramente têm um papel de, olha o que eu disse, aconselhamento. Nunca autoritativamente determinar as coisas. Autoritariamente, perdão. John Frame, presbiteriano, descreve esse governo da igreja. No sistema presbiteriano comum, em igrejas chamadas reformadas e presbiterianas, há uma pluralidade de presbíteros em todas as igrejas. Presbiteriano vem da palavra grega para ancião, o próprio presbítero, Estes são eleitos do povo, pelo povo. Os presbíteros se reúnem como um corpo governante de cada igreja particular e os presbíteros de uma região se reúnem como um tribunal mais amplo, lidando com o ministério de toda a área. Normalmente, uma vez por ano, todos os presbíteros da denominação ou um grupo representativo deles se reúnem como uma assembleia geral ou sínodo para resolver questões de importância para toda a igreja, como fizeram os apóstolos e outros líderes em Atos 15. Esse sistema de governo presbiteriano, eles extraem de Atos 15, tá? Então eles têm essas reuniões anuais para decidir os assuntos que serão tomados por todas as outras igrejas locais. Aí eu deixo com você, O que você pensa? É saudável, não é? Quais são as objeções? Como que você enxerga isso? Tendo em vista o nosso sistema aqui congregacional, tá bom? Que eu falei aqui aos irmãos, pode ser que realmente eles estejam certos, que a igreja não tenha um conhecimento teológico para tomar certas decisões, pode ser, mas não significa que não pode ser preparada também para isso. E por outro lado, e esses sínodos, pode ser bom em certa medida? Acredito que sim. E biblicamente falando, aí nós precisamos analisar Atos 15. Nós precisamos consultar textos. É o que vai cravar realmente qual sistema está mais próximo das Escrituras. Tá bom? Que é o que eu pretendo fazer aqui mais para frente, se o tempo me permitir. Então nós temos aqui Atos 15. Tá? O texto base do presbiterianismo. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Abre aspas. O que eles ensinavam? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Tá? Então aquela mescla, O judaísmo foi um problema no primeiro século para a igreja. Eles tiveram que lidar com esses problemas. E é justamente uma deficiência na teologia bíblica. A circuncisão serviu para quê, em que tempo? E agora é necessária? Então a igreja enfrentou esses problemas. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou.
Eu destaquei isso. Tá? A igreja os enviou. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então aqui, de certa forma, eles vão lá até Jerusalém para resolver esse problema? Sim, eles vão. Mas não descarte. Quem enviou eles? A igreja lá desceram da Judéia para Antioquia. Tá bom? Atos 16:4, após tudo resolvido, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidos. Então eles foram até Jerusalém e resolveram a questão, né? Pegaram cartas, inclusive, você que já leu Atos, e essas cartas começaram a ser propagadas como uma decisão tomada lá por Jerusalém, tá? Onde estavam os apóstolos e presbíteros. Ok? Texto de Atos 15, 16 também. Objeções de interpretação. A passagem-chave clássica, no entanto, na qual baseiam os seus argumentos é Atos 15, como vimos lá a citação de John Frame, presbiteriano. Essencialmente, o argumento presbiteriano repousa sobre 2 pontos. Primeiro, a reunião em Jerusalém exerceu autoridade sobre muitas igrejas locais, diferentes. Obviamente, esse ponto está correto. Segundo, a reunião em Jerusalém foi um concílio eclesiástico, ou sínodo constituído por presbíteros que representavam muitas igrejas locais diferentes. Aí aqui tem um problema. Esse é o ponto que deve ser debatido. Jerusalém era uma igreja mãe? Ela foi formada realmente para decidir os assuntos das outras igrejas? Como é argumentado? Veja, embora seja verdade que os presbíteros estiveram subordinadamente envolvidos na decisão autoritativa, em Atos 15, 16, como eu mostrei, não é verdade, tá? Coloquei em amarelo. Nem pode ser provado que essa reunião tenha sido composta pelos pastores de muitas igrejas, ou mesmo por pastores de 2 igrejas apenas. Foi uma consulta, foi um auxílio que foi fornecido pela igreja de Jerusalém. Não foi formado um sínodo. Tanto que os apóstolos, eles congregavam em Jerusalém mesmo. Tinha a igreja de Jerusalém. Lá era uma igreja local. A de Antioquia era outra igreja local. Então eles não reuniram. Vamos pegar aqui a igreja, né, só supondo que Roma. Vamos aqui 2 representantes de Antioquia. E agora a igreja de Jerusalém. Não foi assim que foi feito. Não foi um sínodo em si. Várias igrejas sendo representadas. Né, como é o sistema presbiteriano. O texto bíblico de Atos 15 e também 16 excluem especialmente Paulo e Barnabé dos presbíteros referidos ali. Não há absolutamente nenhuma prova de que algum dos presbíteros de muitas outras igrejas a quem os decretos foram entregues tenham estado presentes, tá? Nesta reunião. E analisando a igreja de Jerusalém agora por um lado, por muitas razões a igreja de Jerusalém tinha uma autoridade única na história da redenção, ou seja, nessa história toda, a qual permanece sem paralelo em qualquer outra igreja. Assim, nem ela nem os seus presbíteros podem ser exemplo para outras igrejas posteriores e menores. Primeiro, ela foi a igreja onde os 12 apóstolos estavam. A sua influência e presença concediam às suas declarações oficiais grande autoridade. Aqui, eu estudando essa parte, paramos aqui no 2 rapidinho, só fazendo parênteses, eu estudando essa parte, eu caí naquela questão do cessacionismo. Por que cessacionismo? Por que tem a ver o assunto? Porque na história da redenção, na história da igreja, nós estamos discutindo, à luz de Atos 15 e 16, uma fase embrionária da igreja. Uma fase onde os apóstolos, inclusive, precisavam de dons e milagres para atestar
a sua mensagem, correto? Então, quando se trata de igrejas surgindo naquela época, e essas discussões, é claro que os apóstolos deveriam auxiliar essas igrejas. Mas não é a mesma coisa que afirmar, irmãos, que as igrejas devem ser geridas por sínodos. Que a autoridade dessas igrejas está nessas reuniões. É diferente, tá? Então tem um contexto aqui histórico da época. As igrejas surgindo no primeiro século. O cânon das Escrituras ainda está sendo fechado. Então tem tudo isso que deve ser levado em consideração. E não podemos ser ignorantes quanto a isso. Tá? Pode falar, Vitor. Esses dias mesmo a gente estava lendo Paulo falando que ele fez as pregações que ele trouxe eram em palavra e em poder para poder confirmar a mensagem que ele trazia. Exato. Ali já é uma grande prova do sensacionismo. Exatamente. Porque muitas pessoas falam, mas Cristo falou que eles acompanhariam os sinais e milagres, essas coisas acompanhariam. Não que a gente descarte que hoje ele ainda faça isso. Não, Deus Sim. é soberano e livre para fazer como ele quer, né? Mas não de maneira cotidiana, né? De maneira várias vezes a mesma. Uhum. Que isso vem acontecendo frequentemente. Sim. E que é uma regra, né? Para as pessoas que creem. Exato. Nesse contexto de igrejas do primeiro século, nós não podemos descartar que, se tratando de Paulo, era questionado o apostolado dele? Era. Estão entendendo? Então, eis a necessidade. Em Gálatas, ele defende o seu apostolado. Ele ainda diz, né, que é um apóstolo fora do tempo, mas ele é tão apóstolo quanto os outros. Então, amados, e ele fala, né, que foi para Jerusalém, ele cita essa passagem. Foi recebido, né? Falou lá com Pedro, falou com Tiago. E detalhe, né? Não sei se vai citar aqui depois, não me falha a memória. Tiago, irmão de Jesus, ele tem uma autoridade em Jerusalém, mas ele não era apóstolo. Ele não era apóstolo. Tá? Então, existe essa questão, irmãos. Existe essa questão das igrejas estarem sendo desenvolvidas e necessitarem resolver essas controvérsias com realmente a autoridade dos apóstolos em Jerusalém. Pode falar. Se a gente estivesse lá, então, a nossa igreja nessa época, se tivesse uma questão, a gente com certeza iria perguntar para eles. Com certeza. E o que eles decidissem provavelmente seria tratado. Provavelmente. Provavelmente. Mas poderia também não, né? A gente ia ser considerado Herege. Mas provavelmente, com toda certeza, ia recorrer a eles, né? Porque hoje não precisamos, por quê? Tá aqui os escritos de Pedro, os escritos de João, né? Tá tudo aqui para nós. O cano está fechado das escrituras. E é justamente essas cartas que circulavam lá posteriormente nas igrejas, né? Segundo ponto, ela foi a primeira igreja e a igreja mãe do cristianismo, Jerusalém. Pentecoste foi aonde? Jerusalém. Jesus falou para os discípulos, não saiam daqui, aguardem aí, até que vocês sejam revestidos com poder. E ele se referiu o quê? Ao derramar do Espírito Santo, né? 3. Os seus líderes, mesmo sem contar com os 12, foram os discípulos e seguidores originais de Cristo. Presbíteros como Tiago, o meio-irmão do nosso Senhor, embora não estivesse entre os 12 apóstolos originais, exerceu uma autoridade que só pode ser chamada de apostólica. Olha aí. Você vê Gálatas 2,9, Paulo citando ele. Você vê 1 Coríntios 15, verso 7, Paulo também falando com ele. Tiago, então, ele decidia questões doutrinárias também. Meio-irmão de Jesus. E era apóstolo? Não estava entre os 12 originais. Tá? Então, portanto, há todos os motivos para pensar que a igreja de Jerusalém exerceu uma autoridade única na igreja de Cristo. Única, tá? Não é difícil encontrar um precedente para essa autoridade. A sua liderança, né, liderança que talvez incluía muitos dos 70 que foram enviados por Cristo, né, os 70 discípulos enviados, em breve consistiria uma espécie de sinédrio cristão. É lá em Jerusalém. Mas isso é uma especialidade única na igreja de Jerusalém. Eu não posso tomar a igreja de Jerusalém
como base, senão eu vou aí cair na questão sensacionismo. Ah, então os dons ainda estão em vigor, então. Né? Tem que ter milagres, tem que ter, né? Tem profecias, e aí vai, né? Aí vira aquela bagunça. Sem entender essa história da redenção. A construção e o porquê que foi assim naquela época. Tá? Não podemos descartar. Então, amados, para olharmos agora para as Escrituras, primeira coisa, disciplina. Jerusalém não resolvia as disciplinas das outras igrejas, em Corinto, por exemplo. Como já li do texto, Paulo chama a atenção da própria igreja para resolver isso. Eu não preciso descer lá no sínodo de Jerusalém para resolver essas questões. Então vem a nossa primeira base argumentativa. Para argumentar biblicamente a favor da política congregacional, destacamos alguns pontos. Podemos ir para os textos de disciplina eclesiástica. E é interessante notar como a política da igreja é demonstrada nesses casos. Disciplinar ou excomungar alguém pode, em certo sentido, ser a coisa mais poderosa que uma igreja faz. Eles estão, em essência, dizendo que a pessoa excomungada não está vivendo de acordo com o evangelho. E, portanto, não a reconhecemos como um irmão ou irmã. Aí eu pergunto, quem tem poder de estabelecer esse juízo? Como é que eu vou chegar numa outra igreja, lá no Marcos Paixão, e falar, pastor Marcos Paixão, essa pessoa não tem vivido de forma condizente com o evangelho. Como que ele vai estabelecer juízo sobre essa pessoa? Quem tem que estabelecer, então, é a própria igreja, irmãos. Como Paulo diz. Então, aqui está a nossa primeira base argumentativa para o sistema congregacional. Tá? A primeira defesa nossa é essa. E em Mateus 16, 19, o Senhor disse a Pedro, dar-te-ei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mas ao contrário da alegação católica romana, que transformaram Pedro em um papa, essa autoridade não repousa meramente sobre os apóstolos, ou o apóstolo Pedro em particular, pois essa mesma autoridade é dada a toda a igreja. Em Mateus 18, 1 Coríntios 5, vemos a igreja atuando nesses casos. Tá? A igreja é a doutrina, outra base argumentativa, que é que embasa essa política congregacional. Em Gálatas 1, verso 1 a 9, Paulo, um apóstolo, convoca a quem para resolver os problemas doutrinários? Ele vai em Jerusalém? Veremos o texto. Como já dissemos antes, a carta é escrita para as igrejas da região da Galácia. Então é mais de uma igreja. Tá? É carta aos Gálatas, a Galácia é uma região grande, irmãos. Turquia ali, abrange a região da Turquia, enfim. Como um todo, e não apenas os presbíteros ou liderança dentro da igreja. Portanto, a igreja é chamada a julgar a solidez da doutrina. O apóstolo deu autoridade a esta congregação para julgar o mensageiro apostólico ou mesmo o angélico, que ensinava qualquer coisa diferente do que eles receberam. Ele fala, não diz? Se mesmo um anjo vier a vocês e pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado, anátema. Então, tampouco lhes disse para pedirem a outra congregação. Não tem isso no texto. Ele pediu à própria congregação que agisse. Ele escreve aos cristãos que compõem essas igrejas da região da Galácia. E ele deixa bem claro que eles não só são competentes para se sentar em julgamento sobre o que afirma ser o evangelho, mas que eles devem fazer isso. Assim como João, quando João diz, amados, não creiam em qualquer espírito. Amados, o plural, ou seja, João, tudo indica que ele escreveu para a igreja de Éfeso também, porque ele congregou lá em Éfeso. Amados, e ele combate o gnosticismo, tá? Essa heresia. Amados, não creem em qualquer espírito, mas, olha lá, examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas envolvem doutrina? Precisa de um sínodo? Quem deve julgar? Cada cristão que compõe a igreja. Estão entendendo? Aí eu quero que você vá aí na sua cabeça, vendo qual que sistema aí, né, qual que política da igreja é mais bíblico. Tá? E, olha lá, muitos falsos profetas têm saído, né, pelo mundo. Então, o João, ele alerta a igreja também quanto a isso. Gálatas 1, 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça
de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, os próprios apóstolos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente, aí veja, mesmo que nós, aí o sínodo toma uma decisão errada. Quem deve julgar se está certo ou errado? Congregacionalismo. Tá? O evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado. Nós ou um anjo. Como já dissemos agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Quem que deve estabelecer essa maldição? Quem que deve realmente falar, isso aí é anátema, isso aí não é? O sínodo, você vai estudar, o Hernando Dias Lopes, Nicodemos, aí joga pó, ouvi isso, vocês decidam aí que eu estou aguardando, aí você fica esperando o e-mail. Você não tem Espírito Santo não? Você não tem a Bíblia na sua casa? Né? Você não pode caminhar? Pode falar, Vitor. Isso torna até esse negócio do sínodo, né? Faz com que as coisas não sejam resolvidas de maneira rápida. Como estava sendo falado em 1 Coríntios, Paulo ele exorta a igreja, ele fala, como que vocês vão resolver isso ainda? Não tem ninguém sabe aí? Exatamente. Aí o que ele faz? Ali ele está trazendo a urgência, porque ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Exato. Ou seja, o pecado ali no meio vai se espalhar e vai comprometer a comunhão da igreja. E aí, às vezes, joga para um sínodo. Até o sínodo pegar, receber e tal. Resolver. Exatamente. A igreja já é rápido. Né? Pode falar, Felipe. Então, é exatamente nessa questão que eu falo dessa... Porque você tem os apóstolos sempre acompanhando o que está acontecendo. Paulo ele vai fundar as igrejas e ele vem passando acompanhando. Ele não toma decisão pela igreja, mas ele está sempre... O caminho que vocês estão seguindo não está legal. Vocês precisam tomar uma decisão entre vocês. Sim. Não a gente inferir no que a igreja vai fazer, mas a gente está ali, né? Acompanhando. Associação de igrejas. Aí tem associação. Para auxílio, para aconselhamento. Né? Como veremos. Deixa eu levantar a mão, Fábio? Não? Estão entendendo, irmãos? Né? Tem mais ponto. Terceiro, a igreja oficial. Isso aqui é para selar a tampa do caixão. Né? Para selar. Para bater os preguinhos lá e acabou. Né? E quanto aos líderes da igreja? Quem coloca ou chama essas pessoas para esse ofício? O que diz a Escritura? Em Atos 14, 21 a 23, vemos Paulo e Barnabé. Eles designaram presbíteros para eles em todas as igrejas. Então, Paulo, em todo o sistema de plantação da igreja, ele lá instruía, ensinava, via o bom testemunho da pessoa e ali designava, né? Aí todos pensam, olha aí, é Paulo que está então escolhendo. Calma aí, jovem mancebo. Né? Eles designaram presbíteros para eles em todas as igrejas. Né? Atos 14, verso 23. Isso foi feito sem a congregação? A pergunta é feita. A palavra designaram vem do grego cheirotoneu, que significa votar pelo ato de estender a mão. Ou seja, esse designar de Atos 14, Paulo ele indica, mas pela palavra em si, envolve uma votação, tá? Uma eleição daquilo, tá? Em Atos 14. A palavra aqui se refere simplesmente a uma eleição ou nomeação dos anciãos. Em Atos 6, verso 2 a 3, temos os primeiros diáconos da igreja. Primeiro, toda a igreja foi chamada a considerar esse problema. Por quê? As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas, né? Então precisava de alguém de cuidar da mesa do Senhor. Em segundo lugar, toda a igreja foi chamada a escolher entre si quem os apóstolos designarão para este dever. Em Atos 1, 15 a 21, temos o substituto de Judas, Matias. A congregação escolheu 2 pessoas. Atos 1, 23. E então Deus fez a escolha final naquele sorteio. Né? Como Atos 6, os apóstolos colocaram as qualificações, mas não fazem a escolha de uma forma unilateral. Toda a congregação faz a escolha. Não apenas os anciãos devem observar e reconhecer as pessoas que atendem às qualificações para esses ofícios.
O fato de que a igreja tem autoridade e é responsável por eleger líderes. Tá? Textos, Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram, olha lá, votação. Presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Tá? Eles o encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Aí Atos 6, 2 e 3. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos, não foi só apóstolo, tá? Não foi só presbítero, todos os discípulos, e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês. Olha aí, ó. Quer mais prova congregacional do que essa? Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Aí sai quem lá? Estevão no meio. Né? Você está enxergando aqui a igreja participando da decisão? Atos 1. Substituto de Judas. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, tá? Isso antes de Pentecoste. Depois foram assomados mais 3.000 a essa igreja. Aí vai para o verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Matias provavelmente era um dos 70 que andaram com Cristo e foi enviado, né? Então vocês percebem aí, para a instituição de líderes na igreja, a igreja participando. Então não é só você ir lá no seminário presbiteriano, termina o curso, passa lá pelo concílio ou sínodo, é aprovado e está apto a ser mandado para qualquer igreja. E aí cabe aquela pergunta, se eu sou pastor aqui na Igreja Batista Reformada em Mogi das Cruzes, eu saio desta igreja, por força maior, não sei, acontece alguma coisa, e vou para outra igreja, eu continuo sendo pastor lá? E aí? Sim? Não? O que vocês acham? Por que não? A igreja tem... Aí, pronto, vocês são batistas, tá vendo? Por processo de membresia, a igreja constata... Exato. Porque eu estou lá com os meus dons que Deus me entregou, e Deus pode ter me chamado realmente, né? E esse chamamento, ele continua comigo. Mas eu chego na igreja, a igreja precisa constatar isso em mim. Se o meu dom é para serviço da igreja, certamente eles irão ver, realmente, né? Ele tem as qualificações e pode servir nessa área realmente. Mas é necessário que ocorra esse processo. Não é algo automático, né? Chega lá com a carteirinha de pastor, sou pastor. Pode separar a primeira cadeira aí para mim, o púlpito que eu vou pregar. No sistema congregacional não é assim. No presbiteriano? Precisa chegar na igreja e ser reconhecido como pastor? Não. O sínodo reconheceu. Ponto final. Na CCB era só apresentar a carteirinha. Já era. Tá tudo certo. Podia pregar à vontade. Né? Aí falsifica, né? Tira uma xerox lá, né? Põe a foto. Pastor. Né? E segundo aí, lá no Brasil tem um cartão lá com 45 mil por mês, hein? Da CCB, hein? Coisa boa, hein? Por isso que não querem largar a mamata, né? Então uma igreja local, para encerrar, é uma igreja inteira. É uma igreja suficiente. Por quê? Não que o poder esteja nela, mas é dada por Cristo. Tá? Com isso, a igreja local é independente. A igreja como um todo é responsável pela inclusão e exclusão de sua membresia. A igreja é responsável pela sã doutrina. A igreja é responsável por nomear liderança. Uma vez que a igreja local faz todas essas coisas, então ela não precisa de nenhum corpo externo para governá-la ou dirigir seus assuntos. Portanto, a igreja local é soberana e independente. Ou, em outras palavras, cada congregação local é totalmente eclésia em si mesmo. Uma igreja local é uma igreja completa. Não depende para sua autoridade, missão ou propósito de outro órgão para governá-la e liderá-la. A ela estão as chaves do reino confiada. Ela tem autoridade sobre si mesma. Ela deve testar os ensinamentos. Em suas cartas às 7 igrejas, aqui é importante também. As cartas para as 7 igrejas em Apocalipse. Cristo chama a responsabilidade de quem?
para a correção e para o arrependimento? Do sínodo? Ou da igreja local determinada? E ele cita a igreja em Laodiceia, a igreja de Éfeso, as igrejas locais, irmãos. Tá? Então Jesus Cristo se dirigiu a cada uma delas como uma entidade individual. Quando ele repreendeu a igreja, a repreensão foi dirigida à igreja por problemas que ela havia trazido sobre si mesma. E por sua vez, quando o Senhor corrigia uma igreja, sua expectativa era que a própria igreja se arrependesse. Não esperasse, Jesus informou o erro, sínodo, corrige lá. Não tem sentido, tá? Esclarecesse seus próprios assuntos, né? Vocês permitem aí os ensinos do Nicolaitas, né? Vocês estão deixando a imoralidade tomar conta da igreja. Cristo chama a responsabilidade da igreja local, irmãos. Então é um corpo organizado, e aqui eu queria destacar para os irmãos, tá? À medida em que observamos a ordem da igreja e nos movemos para considerar presbíteros e diáconos, vimos a parte organizacional da igreja. Porque ao passo que a igreja tem essa autonomia e independência, logo ela tem que ter uma certa organização, correto? Há uma ordem na igreja e uma maneira pela qual as coisas devem ser feitas. A respeito disso, é muito benéfico notar as seguintes citações e referências bíblicas. A W. Strong cita elas. Que havia tal organização é abundantemente demonstrada a partir de 1. Suas reuniões declaradas, né? Então todas as reuniões eram declaradas. Atos 27, 10, 25. Eleições, né? De líderes, né? Os oficiais. Atos 1, Atos 6, como já vimos. Os próprios oficiais que exerciam esse poder, Filipenses 1:1, na igreja local. 4. Das designações de seus ministros, Atos 20:17 e também o verso 28. Juntamente com a autoridade reconhecida do ministro e da igreja, Mateus 18, 1 Pedro 5:2. Né? O autor de Hebreus fala dos líderes da igreja também. De sua disciplina. Então a igreja organizada tem disciplina. Também, 7, contribuições. A igreja, então, se organiza financeiramente em prol do evangelho. 8, cartas de elogio. Vimos lá em Romanos 16. Quantas menções Paulo faz ali em Romanos 16? Agradecendo, né? O Felipe até postou lá. Ou seja, ninguém trabalha sozinho, tem uma organização, tem aquele que recebeu, tem aquele que fez o café, tem aquele que cuidou de certa parte. Paulo vai só listando isso. 9, registro de viúvas. As igrejas tinham um registro de viúvas. Todo mês tem que cuidar da fulaninha, da ciclaninha também, tá? 10, costumes e uniformes. 1 Coríntios fala do véu. Fala sobre vestimenta também a Bíblia. Como se portar num culto. Então tem uma organização, irmãos. Não vou entrar na questão do véu agora, tá? Depois a gente conversa. A mulherada aí, né? Da ordem ordenada e observada. Tantos anos na congregação, né? Usando véu, hein, irmã? Eu sempre pergunto até hoje por que do véu na congregação. Eu pergunto porque eles falam que, pastor, que a oração só é ouvida com véu. Isso aí estão acrescentando isso, né? Lá dentro da congregação é assim. E, por exemplo, se estiver na rua, a pessoa não vai falar do evangelho com véu. Eu tinha o costume de chegar na pessoa e falar assim, olha, você só é salvo com o uso do véu. Sim. Sem o véu você não é salvo. Então você tem que procurar uma igreja bíblica que usa o véu. Sim. Ou seja, tinha esse costume, né, de dizer que só a congregação... Só falta jogar o véu no defunto e ele levantar, irmão. Só falta isso. Né? Ali, para que as irmãs leiam e entendam, Paulo está tratando de culto, contexto de culto, organização no culto, ordem, tá? Respeito. A posição do homem, a posição da mulher é colocada ali, tá? Então vão por esse prisma. Não espiritualizem essa questão. Tá? Sem o véu, a oração não é recebida. Não, Paulo está tratando de ordem no culto. Tanto que ele fala, se a mulher profetizar, aí cuidado com esse profetizar também. Tá? Pode ser uma leitura bíblica.
tá? Que ela faça. Não está ensinando. Está fazendo uma leitura bíblica. Vou profetizar. 1 Samuel, né, 19. E Saul falou a Jonatas, seu filho. Estou profetizando, irmão. Está aqui, ó. Revelada. Inspirada pelo Santo Espírito. Profecia pura. Né? Então, se uma mulher ler a Escritura na igreja, aí ela tem como se portar naquela situação. Tá? Mas vai chegar, vamos expor esse texto mais para frente. A gente decide aí o que vai. Se as mulheres vão ficar tudo, né, com chapeuzinho, pode ser um chapeuzinho também, né? Lá como a igreja de Joabique. Da ordem ordenada e observada, né? 1 Coríntios 14, Colossenses 2:5, 13, as qualificações para ser membro. Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, o batismo, crer, professar. 14, a obra comum de todo o corpo. Então a Bíblia, ela fornece informações sobre a organização. Então não se trata aqui de uma anarquia, nós tomamos nossas próprias decisões, né? Somos independentes, autossuficientes. Não, aqui, ó, a organização já está bem traçada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós seguimos neste caminho. Amém? E aí vamos para o 8º parágrafo semana que vem. Entender, irmãos? Consegue agora diferenciar o sistema dos presbiterianos para o congregacional? Você consegue? Você conseguiu entender isso? Aí, analisando os textos bíblicos, qual que está mais perto das Escrituras? Você também, se levantar um já pode pegar a mochilinha, ó. Estou brincando, irmãos. Não, sinceramente, eu particularmente, como pastor batista, é certo que eu já tinha analisado isso antes, né? Desde do meu início. Porque eu poderia ter aqui desprendido esforço para ter uma igreja presbiteriana aqui. Mas eu analisei todas essas questões. Por que eu sou batista? Né? E analisando o sistema de governo da igreja, que é algo importante, eu vi que o mais bíblico, principalmente em Atos 6 e Atos 1, né? A eleição, o envolvimento da igreja em escolher os seus líderes, isso para mim já cala qualquer discussão, tá? Então, eu creio que seja o sistema, irmãos, mais próximo das Escrituras. Mais próximo, tá?